A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina, o estudo da palavra. Hoje nós começaremos uma série de estudos. Tenho aí programado de 3 a 4 sextas-feiras, uma série de estudos sobre o capítulo 11 da carta aos Hebreus. É um capítulo importante dentro desta carta, e esse capítulo é às vezes chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Antes de nós entrarmos diretamente no capítulo 11, nós vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus e vamos aproveitar neste momento para fazer uma oração introdutória. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então falando acerca da carta aos Hebreus. E para falar da carta aos Hebreus, fazer um rápido panorama de todo o Novo Testamento. Como nós sabemos, o Novo Testamento ele é formado por 27 livros escritos que são divididos em evangelhos, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e Apocalipse. Por sua vez, nós temos as cartas de Paulo, em número de 13, Hebreus e as cartas gerais, também conhecidas como católicas ou universais. E a carta aos Hebreus ficou justamente nesse meio termo dentre as cartas. Desde os primórdios do cristianismo, havia uma divisão, alguns defendendo que a carta poderia ter sido escrita pelo apóstolo Paulo e outros já duvidando. Após séculos e séculos de discussão, na década de 60, um estudo cuidadoso, minucioso da carta evidenciou que a carta não poderia ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, uma vez que ela apresenta um vocabulário bem distinto, um grego bem distinto, ideias bem distintas. Sequer a carta obedece àquele padrão que é conhecido das cartas de Paulo. Aliás, ela nem começa como uma carta, ela começa como um tratado teológico. A única coisa que, na verdade, faz pensar e que talvez tenha feito alguns, lá nos primórdios, pensar nessa possibilidade da autoria paulina, é um bilhete que é colocado ao final, a partir do versículo 20. Agora, uma vez que você tem uma espécie de despedida, que é típico da carta, falta a saudação inicial, que sempre é encontrada em todas as cartas. Pensa-se, então, que este final, no capítulo 13, do versículo 20 ao 25, poderia ser um bilhete de Paulo e que foi acrescentado, então, a um escrito, a um tratado teológico que, na verdade, é de um discípulo de Paulo, provavelmente de um discípulo de Paulo. Várias hipóteses foram levantadas sobre quem poderia ter escrito a carta. Na verdade, este tratado teológico.
Levantou-se a hipótese de Lucas, já que o grego de Hebreus se assemelha muito ao grego do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Levanta-se a hipótese de Apolo, levanta-se a hipótese de Priscila, a companheira de Áquila, que é mencionada lá em Atos dos Apóstolos. Enfim, como não se tem certeza de quem teria escrito, ela já há muitos anos, ela é descrita carinhosamente como a carta do Espírito Santo. Agora, não importa quem escreveu, é a palavra de Deus, e o mais importante é que nós possamos compreender a mensagem que encontra-se na carta aos Hebreus. De uma certa forma, também é um tanto enigmática essa descrição aos Hebreus. O que significaria isso? Que ela teria sido escrita a judeus convertidos ao cristianismo e que, por algum motivo, estavam sendo incitados a retornar à antiga fé, não sabemos. Mas as cópias mais antigas já trazem esse título aos Hebreus. E desde então não se sabe que hebreus são esses. A teoria mais aceita é que seriam judeus convertidos ao cristianismo ou cristãos que de alguma forma ainda guardavam uma espécie de cultura judaica. Esta carta, ela tem como principal objetivo mostrar a superioridade de Jesus Cristo. A superioridade de Jesus Cristo aos anjos, como se fala lá no início, a superioridade de Jesus em relação a Moisés e o cerne da carta, mostrar Jesus como sumo sacerdote. Essa é uma diferença bem marcante em relação às cartas de Paulo, porque nas cartas de Paulo, Jesus é apresentado como o sacrifício, enquanto que aqui ele é apresentado como o sumo sacerdote que oficia o sacrifício, que apresenta o sacrifício perfeito. A carta, então, ela se apresenta como um tratado teológico bem encadeado. Os pensamentos, eles vão sendo colocados, postos de maneira bem encadeada e chega a esse ponto em que ele faz uma longa dissertação acerca da fé. E para fazer essa dissertação acerca da fé, ele colhe exemplos do Antigo Testamento. Ele tem essa preocupação porque, ao colocar Jesus superior a anjos, superior a Moisés, Jesus como o sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E alguns poderiam pensar, então o Antigo Testamento deve ser jogado fora. O Antigo Testamento, ele não representa mais nenhuma importância. E para evitar esse tipo de pensamento, ele mostra então que o Antigo Testamento, ele é repleto de exemplos de homens de fé. Justamente a fé pela qual nós precisamos viver. O contexto para o capítulo 11, ele é dado a partir do versículo 32 do capítulo anterior, do capítulo 10, que vai dar, entre aspas, o gancho justamente para o capítulo 11. Hebreus trabalha muito com esses ganchos.
uma passagem, uma perícope, como nós chamamos, tem alguma palavra-chave que vai apontando para a seguinte, e que proporciona uma meditação, uma análise sobre algum assunto. Então, aqui, Hebreus, capítulo 10, versículo 32, que vai dar o contexto para o capítulo 11. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então aqui ele começa a falar justamente dos dias passados. Isso já começa a introduzir o próximo tema. Fala que não se pode rejeitar a confiança. E aqui no versículo 37, ele passa a mencionar Abacuque. Justamente um versículo que é citado lá em Romanos, para que Paulo fale acerca da justificação pela fé e não pelas obras. Paulo, ele aborda a fé como aquilo que nós podemos chamar de fé salvífica. Não a fé como uma simples anuência intelectual. Não apenas como você declarar, eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus é bom. Ele fala de uma fé salvífica, ou seja, de uma fé que representa uma entrega, uma fé em Jesus como Salvador. Não é simplesmente dizer que Deus existe ou que Jesus existe, mas esta fé, podemos dizer assim, compromissada. E é o mesmo, e aqui esse versículo então faz uma ponte para então ele abordar a questão da fé. Diferente de Paulo, ele fala dessa fé como um encorajamento para se manter na carreira cristã. O capítulo 11 ele vai ser bem delineado quando começa com essa palavra ora, também poderia ser traduzido como pois. Ele aproveita os mesmos ganchos, que eram utilizados por Paulo. Paulo ele faz muito essas transições com portanto, ora, porque. No capítulo 12, você tem o portanto. Portanto, nós também, pois. Isso dá um novo contexto. Portanto, o capítulo 11, ele estará bem definido, inclusive pela repetição dessa expressão pela fé, através da fé. É um longo tratado, é o mais extenso tratado sobre a fé.
ou, mais especificamente, exemplos de fé. É um capítulo longo de 40 versículos e que ele vai ser dividido em 4 blocos. E a nossa proposta é que nós possamos analisar cada bloco em cada sexta-feira. Fazer uma análise minuciosa desse capítulo, o quanto seja possível. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o 7. Fala dos primórdios. Fala de exemplos de antes do dilúvio. Antes dos patriarcas. E aí do versículo 8 até o 22, nós temos os exemplos dos patriarcas, principalmente Abraão. Enquanto do 1 ao 7 ele pega 3 exemplos bem rápidos, digamos assim, do versículo 8 ao 22, ele fala de Isaac, Jacó, José, fala da sua esposa Sara, mas o principal é Abraão. O terceiro bloco vai do versículo 23 até o 31, que fala da era mosaica, ou seja, de Moisés. Moisés como sendo o principal personagem. Encerra então do versículo 32 até o 40, o último bloco, que é como um bloco conclusivo, dando vários nomes que poderiam ser descritos. Ele apenas coloca os nomes e depois descreve algumas atitudes, e que aí você procura tentar de quem está falando. E todos esses vão ser colocados como exemplos das eras posteriores ou dos últimos tempos. Ou seja, lá no início você fala dos primórdios, antes do dilúvio. Aqui no versículo 32 ao 40, dos últimos tempos. E o segundo bloco, do versículo 8 ao 22, a era patriarcal, sendo contraposta à chamada era mosaica, do versículo 23 ao 31. Hoje, então, nós vamos analisar esses 7 primeiros versículos que tratam, então, dos primórdios. Este bloco, por sua vez, ele se subdivide em 2. Uma introdução, que também serve como introdução para todo o capítulo, não somente para esse bloco. E depois, do versículo 4 ao 7, com 3 exemplos de personagens de antes do dilúvio. E em cada um desses, você tem uma parte central. Então, aquele tipo de análise que nós fazemos, da preferência por deixar o principal ponto no centro, isso também é seguido aqui na carta aos Hebreus. Então, as cartas do Novo Testamento, Paulo e todas as outras cartas também seguem esse mesmo esquema que já podemos analisar com relação aos Salmos na escola dominical. Então, vamos lá. Versículo 1 ao 3, então, temos a introdução. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na Almeida Atualizada ficou assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E se eu pegasse aqui outras traduções,
poderia se perceber as diferentes possibilidades de se traduzir esse primeiro versículo. Há quem considere que esse versículo seria um dos mais difíceis de se traduzir na carta. Uma carta que, aliás, tem o grego que é considerado um dos mais difíceis do Novo Testamento. Ora, a fé é o quê? Esse firme fundamento pode falar de certeza, pode falar de realidade. Então, essa fé é a realidade, é o fundamento, a certeza de fatos ou de coisas que se esperam. Depois, na segunda linha, nós temos duas linhas em paralelo aqui. Na segunda linha, a prova, ou como diz lá na atualizada, convicção dos fatos que não se veem. O versículo 3, a partir do versículo 3, você tem a repetição maciça pela fé. Só que no versículo 3, fala daquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então fecha porque faz uma ligação com o primeiro versículo. Então esse pela fé, na verdade, é o gancho para o que vai ser analisado a partir do versículo 4. Mas você tem esse enquadramento, as coisas que se não veem, e quando fala no versículo 3, aquilo que se vê. Então fez um enquadramento. Essa é a introdução. Esse primeiro versículo, ele é muito pregado, muito analisado. Alguns consideram, inclusive, a definição clássica de fé. Na verdade, o que esse versículo propõe não é exatamente uma definição de fé, mas mostrar o que a fé ela proporciona. Porque, na verdade, fé ela não se explica. Mas você pode mostrar o que ela proporciona. A fé, tanto é que aqui no texto grego, esse está no início. É, pois, a fé. Poderia até se traduzir, a fé, ela elucida, ela permite. Então, o que ela permite? Primeiro, o fundamento, o firme fundamento, ou a certeza, que é até uma tradução melhor, a certeza das coisas, ou daquilo que se espera. E além disso, é a prova ou convicção. A palavra convicção, como está na atualizada, é até uma tradução melhor. Ou seja, aquilo que permite que você esteja convicto dos fatos que não se veem. E aí nós temos vários versículos que ilustram isso. Dentro da própria carta, você tem lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então, é um tema que já foi abordado dentro da própria carta. Também nós temos Romanos 8, 24. Romanos 8, 24, em que nós lemos, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? E como já tínhamos dito, no início da própria carta aos Romanos,
nós temos aquele versículo que muitos, desde os primórdios da Reforma Protestante, muitos consideram o principal versículo das cartas paulinas, o principal versículo até mesmo do Novo Testamento, e Martinho Lutero até exagerava dizendo que poderia se dispensar toda a Bíblia e ficar apenas com esse versículo. Exageros à parte, é uma passagem importante. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, ou de fé para a fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo aqui, ele vai abordar a fé salvífica. Já lá em Hebreus, é a abordagem da fé como a convicção e essa esperança que alimenta o cristão. Continuando, no versículo 2, Hebreus 11, 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus, ele vai então trabalhar esse importante item. Em que sentido o Antigo Testamento continua válido para nós? Alguns vão mostrar a questão das profecias que apontam para Jesus Cristo. Mas não é apenas esse caráter preditivo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele também está recheado de exemplos para o cristão. É até interessante que são exemplos tanto positivos quanto negativos. Aqui está se explorando de maneira exclusiva os exemplos positivos. Então, os antigos, está falando justamente dos pais, dos antepassados, eles alcançaram testemunho por ela, ou seja, através da fé. Isso você pode ver também em Romanos, no capítulo 1, novamente Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Apontando então para o versículo seguinte, ao que vai ser analisado no versículo seguinte lá em Hebreus. Hebreus 11, versículo de número 3. Pela fé entendemos que os mundos, ou melhor dizendo, o universo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Só explicar isso aqui. Pela fé, é o gancho para o que vai ser analisado a partir do versículo 4. E essa expressão pela fé vai se repetindo exaustivamente até o versículo de número 31. Compreendemos que os mundos, embora a palavra no grego aqui esteja no plural, não é utilizada a palavra cosmos, que geralmente é utilizada para mundo. Aqui se utiliza a palavra aion. E essa palavra, ela tem um uso muito comum no plural. Mas não seria exatamente com o sentido de mundos, né? O sentido aqui é o de universo. Por isso que a Almeida Atualizada traduziu: entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Uma tradução mais de acordo com o pensamento
aqui da carta e até do Novo Testamento. Então, pela fé, compreendemos. Quem quer que tenha escrito a carta aos Hebreus, ele é um exímio helenista, ele conhece bem a filosofia grega e utiliza a filosofia grega de maneira até mais ostensiva do que o apóstolo Paulo, por exemplo. E para o grego, essa questão da compreensão do uso da razão é de suma importância. O que o escritor aos Hebreus ele quer demonstrar é que a fé, embora alguns até já classificaram a fé como um salto no escuro, mas esse salto no escuro, digamos assim, vamos colocar entre parênteses, não significa que a fé seja irracional, destituída de razão. Ele quer mostrar isso. Pela fé nós conseguimos compreensão. Que compreensão? Que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, foi criado pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que aquilo que não, daquilo que é invisível. É por isso que a atualizada colocou, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem ou que não podem ser vistas. O que ele quer desfazer? Um pensamento grego que dizia que o universo foi criado a partir de uma matéria pré-existente, o caos. Mas aqui ele está se fundamentando inteiramente na fé veterotestamentária, de que Deus, como sendo o único Deus, ele é o Criador, e como nada existe antes de Deus, subentende-se que Deus criou a partir do nada. Criar do nada é no sentido de que antes de Deus nada existiu, tudo passou a existir a partir de Deus. É o que nós lemos lá em João. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É aquilo que alguns teólogos chamam de a criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Porque se Deus criasse a partir de alguma matéria pré-existente, se Deus é o único Deus, quem teria criado essa matéria pré-existente? Então, aqui se coloca o princípio de que Deus é o início de todas as coisas. Quando nós abrimos em Gênesis, no capítulo 1, lá no primeiro versículo da Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que começa. Não há explicação de exatamente como Deus fez. Coloca a ordem da criação. No princípio. Essa é uma fé básica, a fé no Deus Criador. Isso também nós vamos ver no Salmo 33. É interessante que, além do livro de Gênesis, nós temos essa doutrina acerca da criação nos Salmos, em alguns Salmos, e no livro do profeta Isaías, especialmente na segunda parte, que vai do capítulo 40 até o 55 de Isaías. Salmo 33, nos versículos 6 e 9. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Aí no versículo 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu.
mostra aqui, então, o poder criador da palavra de Deus. Deus fala, haja luz, e houve luz. Haja um luzeiro, e houve um luzeiro. Então, tudo é criado através da palavra de Deus. É justamente isso que vem dito aqui em Hebreus. Nós entendemos que o universo foi criado ou foi formado pela palavra de Deus. Nós temos ainda Romanos 4,17, só para exemplificar aqui esse versículo 3 de Hebreus 11. Então, Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui se encerra a introdução para este primeiro bloco e serve também como introdução para todo o capítulo. O que a fé proporciona? Funciona também como uma espécie de resumo. E agora, do versículo 4 até o 7, serão dados 3 exemplos. Ele escolhe 3 exemplos. E a ênfase estará no exemplo central. São 3 personagens escolhidos antes dos patriarcas. E mais especificamente, antes do dilúvio. Esse é podemos dizer, o corte temporal. Exemplos de personagens de antes do dilúvio. Quais são os 3 personagens escolhidos? Abel, depois Enoque e, por fim, Noé. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 4, ali nós encontramos o contexto aqui para esta passagem. Uma história bem curta, com alguns versículos, mas que proporcionou esta meditação lá em Hebreus. E a partir do versículo, aqui justamente no versículo 4, Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. É interessante que lá em Gênesis não explica o porquê de Deus não ter aceitado a oferta de Caim. Mas aqui, lá em Hebreus, mostra que ele alcançou o testemunho. E as explicações que rabinos deram e que foram reproduzidas depois no cristianismo, que o que proporcionou não foi o tipo de sacrifício, mas a maneira como esse sacrifício foi apresentado. Olha o versículo 3, Gênesis 4:3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, fazendo uma contraposição, é como se Caim desse aquilo que sobrou. Não tinha preocupação de dar
o primordial, o melhor para Deus. Já Abel teve essa preocupação. Por isso que em 1 João, no capítulo 3, a primeira carta de João, vai também fazer uma meditação sobre essa oferta de Caim, o porquê ela teria sido rejeitada. 1 João, no capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Ou seja, aqui está salientando a motivação de Caim, que não teria sido uma motivação justa. Chama a atenção, então, para o fato de pessoas que tratam uma oferta a Deus como apenas um mero ritual. Não faz aquilo de coração. É exatamente isso que está sendo salientado aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, ou melhor sacrifício. Por isso que a Almeida Atualizada diz, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Uma tradução até melhor. E foi através disso que alcançou o testemunho de que era justo. Agora, no versículo 5, fala-se agora sobre Enoque. Pela fé, é sempre esse pela fé, vai se repetindo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. É interessante que aqui faz um link com o versículo 2, quando diz que por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Ele volta a esse assunto, alcançar testemunho. Nessa galeria dos heróis da fé, isso é muito importante. E aqui é uma descrição novamente de Gênesis, agora no capítulo 5. Enoque é um personagem que no Antigo Testamento só se menciona aqui pouquíssimos versículos. E justamente isso suscitou muitas coisas acerca de Enoque. Gênesis 5, 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui no capítulo 5 de Gênesis, uma coisa que chama muito a atenção, alguns até de maneira um tanto pesada, digamos assim, chamam o capítulo 5 de Gênesis de atestado de óbito da humanidade. Porque este capítulo, ele é monótono e você tem dois momentos em que essa monotonia, entre aspas, é quebrada. Primeiro com Enoque e depois lá na frente com a menção de Noé, que vai ser até o terceiro e último exemplo dado nesse primeiro bloco lá de Hebreus. O capítulo 5, ele faz uma espécie de inventário, de maneira monótona, dizendo assim, fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e depois morreu. E vai continuando. Esse padrão é quebrado pela primeira vez justamente com Enoque, em que diz que ele andou com Deus, nenhum outro personagem é descrito como tendo
andado com Deus, ele não se viu mais, ele não era mais, porque Deus o tomou para si, e pronto. Não se explica por que Deus o tomou para si. Porque ele andou com Deus. Esse andar com Deus, nós entendemos como alguém que agradou a Deus. Por isso que algumas traduções antigas vão colocar que Enoque agradou a Deus. Isso vai ser explorado lá em Hebreus. Agora, outros personagens agradaram igualmente a Deus. Nós temos um Antigo Testamento repleto desses exemplos de pessoas que agradaram a Deus, que andaram com Deus. Mas por que Enoque foi tomado? Aqui não explica. Isso chama tanto a atenção dos judeus antigos que criou-se toda uma literatura em torno de Enoque. Nós temos uma literatura apócrifa explorando muito o que Enoque teria feito de tão especial para ser arrebatado, tomado para Deus. Fora essa literatura apócrifa, que não vem ao nosso caso aqui, Hebreus, ele procura dar esta explicação. Porque antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele novamente explora esse assunto do testemunho, o testemunho de que agradara a Deus. E aí no versículo 6, nós temos o ponto central aqui de todo, o ponto central desse primeiro bloco. A parte mais importante. Tirando a introdução, que é do versículo 1 ao 3, do versículo 4 ao 7, nós temos 3 personagens. O personagem central é Enoque. E é justamente em Enoque que ele faz uma espécie de pausa. Lá no segundo bloco, vamos verificar que ele fará de novo uma pausa, uma grande pausa, justamente para dar uma explicação mais esmiuçada. E essa explicação ela serve para todo esse primeiro bloco. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Justamente essa questão de que a fé não pode ser simplesmente crer que Deus existe, tem que ir além. É o que está colocando aqui. Que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Esse tema já foi explorado na carta em vários outros momentos. Lá no capítulo 10, lemos no início, 10:35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão ou recompensa. No capítulo 7, versículo 25, Hebreus 7, 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se chegar a Deus, dá essa ideia de ser agradável, de agradar a Deus. E lá no final da carta, 13:21, Hebreus 13:21, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, nesse versículo aqui,
nós encontramos então por que a fé é tão importante. E ela está relacionada, ela é essa melhor explicação ligada a Enoque. Então, Abel é colocado como exemplo, vai se terminar com Noé, e aqui no meio você tem esse versículo que se torna então o principal desse primeiro bloco. No versículo 7, então, termina-se esse primeiro bloco, dando o exemplo de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui então você encerra esse primeiro bloco. Esse enquadramento, ele fica efetuado aqui quando diz, avisado das coisas que ainda não se viam. E lembrando que no primeiro versículo diz, prova das coisas que não se veem. Quando fala que ele é herdeiro da justiça, herdeiro vai ser o gancho para o segundo bloco, porque fala de Abraão, dos patriarcas, sendo herdeiros da promessa. Nós vamos analisar na próxima sexta-feira. Lá em 12:25, nós lemos, Hebreus 12:25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aqui está falando justamente de Noé. E é interessante que no versículo anterior, do capítulo 12, Hebreus 12:24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Diz a tradição judaica que até Noé não teria ocorrido chuva sobre a terra. Então, segundo a tradição judaica, o problema não era apenas e tão somente falar de dilúvio, mas falar de uma coisa que ninguém teria visto até então. Isso segundo a tradição judaica. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu ou era temente a Deus. Por isso que a Almeida Atualizada fez uma tradução melhor, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Sendo temente a Deus. Aparelhou ou preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Outras passagens do Novo Testamento falam, então, desse juízo para aqueles que não creram na mensagem. Lá em Gênesis não menciona Noé pregando, mas existem passagens do Novo Testamento ancorados numa tradição judaica que falam de Noé pregando. E aqueles que não ouviram, eles foram então condenados juntamente com o dilúvio. 1 Pedro 3:20. É interessante que é justamente a tradição das cartas de Pedro que dá uma explicação complementar.
1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Versículo 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, então, se torna no Antigo Testamento, esse exemplo de justiça, de perseverança e de pregação dessa justiça. Já em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, isso também é dito. Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Aí no versículo 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Romanos, no capítulo 4, versículo 13. Romanos, no capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Essa justiça da fé que é exemplificada por Noé. E, terminando, Mateus, no capítulo 24, versículos 37 até o 39. Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós terminamos esta explanação do primeiro bloco do capítulo 11 de Hebreus. Próxima sexta-feira, então, estaremos explanando o segundo bloco, que vai do versículo 8 até o versículo de número 22. Esse segundo bloco que vai falar dos patriarcas, em especial Abraão. Aproveitando também para anunciar que, como foi no mês passado, domingo agora, a Santa Ceia na Matriz, porém, de maneira remota, a celebração remota. E, inclusive, será colocado o link para que os irmãos possam, que desejarem, poder assistir à celebração online da ceia na Matriz, em Madureira. Amém? E nesse domingo também, creio, tem a reunião, não haverá reunião com os obreiros. Não haverá reunião com os obreiros.
Ainda não. Ainda continuamos orando para que Deus resolva toda essa situação. Vamos então, nesse momento, estar orando, intercedendo não somente pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. É o mundo inteiro que está padecendo, gemendo por causa desta doença. E o que nós pedimos e que sempre precisamos pedir é pela misericórdia divina. Senhor nosso Deus e Pai, a tua igreja se põe de joelhos, Senhor, em todo o mundo, clamando a ti, pedindo pela misericórdia, para que detenhas, Senhor, a expansão, Senhor, desta terrível doença, para que almas preciosas não sejam, Senhor, consumidas por esta doença. Poupa, Senhor, que o teu braço de poder, que a tua mão estendida possa, Senhor, impedir que essa doença continue a ceifar vidas. Cremos no teu poder, que a nossa oração suba até a tua presença como incenso de aroma agradável, Senhor. Toma também este Brasil nas tuas mãos e cada um dos moradores nas tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.